Segundo Samuel, capítulo 14. Percebendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: finge que estás profundamente triste, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo, e sê como mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. Apresenta-te ao rei, e fala-lhe tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei. Inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra, e disse: salva-me, ó rei. Perguntou-lhe o rei: que tens? Ela respondeu: sou mulher viúva, morreu meu marido. Tinha a tua serva 2 filhos, os quais brigaram entre si no campo, e não houve quem os apartasse. Um feriu ao outro e o matou. Eis que toda a parentela se levantou contra a tua serva e disseram: dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos, em vingança da vida de quem ele matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a última brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem sobrevivente na terra. Disse o rei à mulher: vai para a tua casa, e eu darei ordens a teu respeito. Disse a mulher tecoíta ao rei: a culpa, ó rei meu senhor, caia sobre mim e sobre a casa de meu pai. O rei, porém, e o seu trono seja inocente. Disse o rei: quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. Disse ela: ora, lembra-te, ó rei, do Senhor teu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem a matar, e exterminem a meu filho. Respondeu ele: tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nem um só dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: permite que a tua serva fale uma palavra contigo, ó rei meu senhor. Disse ele: fala. Prosseguiu a mulher: por que pensas tu de outro modo contra o povo de Deus? Pois, em pronunciando o rei esse juízo, condena-se a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Porque temos de morrer, e somos como águas derramadas na terra, que já não se podem juntar, pois Deus não tira a vida, mas cogita meios para que o banido não permaneça arrojado de sua presença. Se vim agora falar esta palavra ao rei meu senhor, é porque o povo me atemorizou, pois dizia a tua serva: falarei ao rei, porventura ele fará segundo a palavra da sua serva. Porque o rei atenderá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir tanto a mim como a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei meu senhor para minha tranquilidade, porque como um anjo de Deus, assim é o rei meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. O Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. Respondeu a mulher: pois fale o rei meu senhor. Disse o rei: não é certo que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? Respondeu ela: tão certo como vive a tua alma, ó rei meu senhor. Ninguém se poderá desviar, nem para a direita nem para a esquerda, de tudo quanto o rei meu senhor tem dito, porque Joabe teu servo é quem me deu ordem, e foi ele quem ditou à tua serva todas essas palavras. Para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isto. Porém, sábio é meu senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe: atendi ao teu pedido, vai, pois, e traz o jovem Absalão. Inclinando-se Joabe,
prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: Hoje reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se Joabe, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse o rei: Torne para sua casa, e não veja minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa, e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel, homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, isso se fazia no fim de cada ano, porquanto muito lhe pesava. Seu peso era de 200 siclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos, e uma filha cujo nome era Tamar. Esta era mulher formosa à vista. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, e sem ver a face do rei, mandou ele chamar a Joabe, para o enviar ao rei. Porém, ele não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ainda não quis ele vir. Então disse aos seus servos: Vede ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e metei-lhe fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou e foi à casa de Absalão e lhe disse: Por que meteram fogo os teus servos no pedaço de campo que é meu? Respondeu Absalão a Joabe: Mandei chamar-te, dizendo: Vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe: Para que vim de Jesur? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei. Se há em mim alguma culpa, que me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe disse. Chamou o rei a Absalão, e este se lhe apresentou. Inclinou-se sobre o seu rosto em terra diante do rei. O rei beijou a Absalão. Segundo Samuel, capítulo 15. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? Ele respondia: De tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava dele e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: Deixa-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor. Porque, morando em Jesur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Giló. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa e conspirata, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: Todo o povo de Israel
segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito. Lance sobre nós algum mal, e fira a cidade ao fio da espada. Então os homens do rei lhes disseram: Eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. Saiu o rei, e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas, para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real, e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram adiante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: Por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de tua pátria. Chegaste ontem, e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei: Tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei meu senhor, no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itai: Vai e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei, passaram o ribeiro Cedron, seguindo o caminho do deserto. Eis que Abiatar subiu, e também Zadoque, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadoque: Torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá, e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: Não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Disse mais o rei a Zadoque, o sacerdote: Ó vidente, tu e Abiatar voltai em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai, que me demorarei nos vales do deserto, até que me venham informações vossas. Zadoque, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém, e lá ficaram. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando, tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Ao chegar Davi ao cume, onde se costuma adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Disse-lhe Davi: Se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade, disseres a Absalão: Eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Tens lá contigo Zadoque e Abiatar, sacerdotes. Todas as coisas, pois, que ouvires da casa do rei, farás saber a esses sacerdotes. Lá estão com eles seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadoque, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles me mandareis notícias de todas as coisas que ouvirdes.
Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Segundo Samuel, capítulo 16. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cume, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão, e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isto? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino, e ache eu mercê diante de ti, ó rei meu senhor. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. Já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixe-me passar, ele tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida. Quanto mais ainda este benjamita, deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e me pagará com bem a sua maldição nesse dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras de terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão, e ali descansaram. Absalão, pois, e todo o povo, homens de Israel, vieram a Jerusalém, e com ele Aitofel. Tendo-se apresentado Uzai, o arquita, amigo de Davi, Absalão, disse-lhe: viva o rei, viva o rei! Porém Absalão disse a Uzai: é assim a tua fidelidade para com teu amigo Davi? Por que não foste com o teu amigo? Respondeu Uzai a Absalão: não, mas àquele a quem o Senhor elegeu, e todo esse povo, e todos os homens de Israel. A ele pertencerei, e com ele ficarei. Ainda mais, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: dai vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa, e em ouvindo todo Israel que te fizesse odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel,
assim para Davi como para Absalão. Segundo Samuel, capítulo 17. Disse ainda Aitofel a Absalão: Deixe-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei a Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: Chamai agora a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo: Desta maneira falou Aitofel: Faremos segundo sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: O conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Continuou Uzai: Bem conheces a teu pai e a seus homens, e sabes que são valentes, e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Também teu pai é um homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará de espreita em alguma cova, ou em qualquer outro lugar, e será que, caindo do primeiro ataque alguns dos teus, cada um que o ouvir dirá: Houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúna a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vás no meio deles. Então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará em nenhum dos homens que com ele estão, nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até o ribeiro, até que lá não se ache nem uma só pedrinha. Então disseram Absalão e todos os homens de Israel: Melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: Assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel, porém assim aconselhei eu. Agora, pois, mandai avisar depressa Davi, dizendo: Não passes esta noite nos vales do deserto, mas passa sem demora a outra banda, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Estavam Jonatas e Amaás junto a Enrogel, e uma criada lhes dava aviso. E eles iam e diziam ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Viu-os, porém, o moço, e avisou a Absalão. Porém ambos partiram logo apressadamente, e entraram em casa de um homem, em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem tomou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grãos pilados sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher, naquela casa, disseram: Onde estão Aimaas e Jonatas? Respondeu-lhes a mulher: Já passaram o val das águas. Havendo-os procurado sem os achar, voltaram para Jerusalém. Mal se retiraram, saíram logo os dois do poço, e foram dar aviso a Davi, e lhe disseram: Levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou Aitofel contra vós outros. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou, e passaram o Jordão. Quando amanheceu, já nenhum só havia que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel
que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Davi chegou a Maanaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, constituiu a Amassa em lugar de Joabe sobre o seu exército. Era Amassa filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, o qual se deitara com Abigail, filho de Naás, e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam-se na terra de Gileade. Tendo Davi chegado a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Segundo Samuel, capítulo 18. Contou Davi o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o de Abisai, filho de Zeruia, e irmão de Joabe, e outro terço sob o de Itai, o geteu. Disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Respondeu, porém, o povo: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se portarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, pois tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos preste socorro. Tornou-lhes Davi: o que vos agradar, isso farei. Pôs-se o rei ao lado da porta, e todo o povo saiu, a centenas e a milhares. Deu ordem o rei a Joabe, e a Abisai e a Itai, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo, a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali foi o povo de Israel batido diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens, porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região. E o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada. Indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo em que montava passou adiante. Vendo isto, um homem fez saber a Joabe e disse: vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: viste-o, porque logo não o feriste ali, derrubando por terra, e forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, o homem a Joabe: ainda que me pesassem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-me o jovem Absalão. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Cercaram-no 10 jovens, que levavam as armas de Joabe. Feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta, e o povo
voltou de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para a sua casa. Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama o monumento de Absalão. Então disse a Aimaas, filho de Zadoque: deixa-me correr e dar notícia ao rei de que já o Senhor o vingou do poder de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje portador de novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope: vai tu, e dize ao rei o que viste. Inclinou-se a Joabe e correu. Prosseguiu Ainaás, filho de Zadoque, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho, pois não terás recompensa das novas? Seja o que for, tornou Aimaas, correrei. Então Joabe lhe disse: corre. Aimaas correu pelo caminho da planície, e passou o etíope. Davi estava assentado entre as duas portas da entrada. Subiu a sentinela ao terraço da porta, sobre o muro, e levantando os olhos, viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela, e o disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Viu a sentinela outro homem que corria. Então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem, correndo só. Então disse o rei: também este traz boas novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro. Parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadoque. Então disse o rei: este homem é de bem, e trará boas novas. Gritou Aimaas e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimaas: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o teu servo, ó rei, porém não sei o que era. Disse o rei: põe-te ao lado e espera aqui. Ele se pôs e esperou. Chegou o etíope e disse: boas novas ao rei meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: sejam como aquele os inimigos do rei meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. 2 Samuel, capítulo 19. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando, e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo às furtadelas na cidade, como o faz quando foge envergonhado da batalha. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e de tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem, e aborrecendo
aos que te amam. Por que hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos? Porque entendo agora que se Absalão vivesse, e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Levanta-te agora, sai, e fala segundo o coração de teus servos. Juro pelo Senhor que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está sentado à porta. Veio, pois, todo o povo apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para sua tenda. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: Falai aos anciãos de Judá: Por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei, até a sua casa? Vós sois meus irmãos, sois meu osso e minha carne. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? Dize a Amasa: Não és tu meu osso e minha carne? Deus me faça o que lhe aprouver, se não vieres a ser para sempre comandante do meu exército, em lugar de Joabe. Com isto moveu o rei o coração de todos os homens de Judá, como se fora um só homem, e mandaram dizer-lhe: Volta, ó rei, tu e todos os teus servos. Então o rei voltou, e chegou ao Jordão. Judá foi a Gilgal, para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos, e seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei. E o atravessaram para fazer passar a casa real, e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando esse ia passar o Jordão. Ele disse: Não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém. Não conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado o ungido do Senhor? Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: Não morrerás, e lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até ao dia em que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém a encontrar-se com o rei, esse lhe disse: Por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: Ó rei meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: Albardarei o jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo.
Demais disto, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei meu senhor. Porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor. Contudo puseste a teu servo entre os que comem à tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: por que ainda falas dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora contudo, pois já voltou o rei meu senhor em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim, e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar até a outra banda. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Ele sustentara o rei quando este estava em Maanaim, porque era homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: vem tu comigo, e te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei: quantos serão ainda os dias, os anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. 80 anos tenho hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Com o rei irá o teu servo ainda um pouco além do Jordão. Por que há de me retribuir o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, e serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo Quimã. Passe ele com o rei meu senhor, e faze-lhe o que bem te parecer. Respondeu o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como for do teu agrado, e tudo quanto desejares de mim, eu te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, esse beijou a Barzilai, e o abençoou, e ele voltou para sua casa. Dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel acompanharam o rei. Eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei e lhe disseram: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa através do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: porque o rei é nosso parente. Por que, pois, vos irais por isso? Porventura comemos à custa do rei, ou nos deu algum presente? Responderam os homens de Israel aos homens de Judá, e disseram: 10 tantos temos no rei, e mais a nós nos toca Davi, do que a vós outros. Por que, pois, fizestes pouco caso de nós? Não foi a nossa palavra a primeira para fazer voltar o nosso rei? Porém a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. Segundo Samuel, capítulo 20. Então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi, e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém, os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa, a Jerusalém, tomou o rei as suas 10 concubinas, que deixara para cuidar da casa, e as pôs em custódia, e as sustentou, porém não coabitou com elas, e estiveram encerradas até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. Disse o rei a Amasa: convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá, e apresenta-te aqui.
partiu Amasa para convocar os homens de Judá. Porém demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado. Então disse Davi a Abisai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão, pelo que toma tu os servos de teu senhor, e persegue-o, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então o perseguiram os homens de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Esses saíram de Jerusalém para perseguirem a Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeon, Amasa veio perante eles. Trazia Joabe vestes militares, e sobre elas um cinto, no qual, presa aos seus lombos, estava uma espada dentro na bainha. Adiantando-se ele, fez cair a espada. Disse Joabe a Amasa: vais bem, meu irmão? E com a mão direita lhe pegou a barba para o beijar. Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no abdômen, e lhe derramou por terra as entranhas. Não o feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto de Amasa e disse: quem está do lado de Joabe? E é por Davi, siga a Joabe. Amasa se revolvia no seu sangue no meio do caminho. Vendo o moço que todo o povo parava, desviou a Amasa do caminho para o campo, e lançou sobre ele o manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. Uma vez afastado do caminho, todos os homens seguiram a Joabe, para perseguirem a Seba, filho de Bicri. Seba passou por todas as tribos de Israel, até Abel Bet-Maaca, e apenas os beritas se ajuntaram todos, e o seguiram. Vieram Joabe e os homens, e o cercaram em Abel Bet-Maaca, e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro. E todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, dizei a Joabe: chega de cá, para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: és tu Joabe? Respondeu: eu sou. Ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva. Disse ele: ouço. Então disse ela: antigamente se costumava dizer: peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: longe, longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta, e se retiraram da cidade, cada um para sua casa. Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Joabe era comandante de todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, da guarda real, Adorão, dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o cronista, Seva, o escrivão, Zadok e Abiatar, os sacerdotes, e também Ira, o jairita, era ministro de Davi. Segundo Samuel, capítulo 21. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor. O Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei,
os gibeonitas, ele lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houver, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha sido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, do princípio da ceifa de cevada. Então Rispa, filho de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filho de Aiá, e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes e Gileade, os quais os furtaram da praça de Bate-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram a Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens, e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 siclos, e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu-o, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disso, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaré-Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como eixo do tecelão. Houve ainda outra peleja. Esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu.
Esses 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Segundo Samuel, capítulo 22. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus, e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca. Dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus. O Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas e espalhou os meus inimigos, raios, e os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão, e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor, segundo a minha justiça. Recompensou-me, conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, e dos seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor, segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os altivos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos. Com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças, e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo do teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu. Alongaste sob meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de haver dado cabo deles.
Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Olharam, mas ninguém lhes acudiu. Sim, para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moí como o pó da terra, esmaguei-os, e como a lama das ruas os amassei. Das contendas do meu povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Os estrangeiros se me sujeitaram. Ouvindo a minha voz, me obedeceram. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram, espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja minha rocha. Exaltado seja meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança, e me submeteu povos. O Deus que me tirou dentre os meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários, e me livraste do homem violento. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Segundo Samuel, capítulo 23. São essas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém, os filhos de Belial serão todos lançados fora como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos, mas qualquer, para os tocar, se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. São esses os nomes dos valentes de Davi. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Samá, filho de Agê, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale de Refaim. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: Quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? E então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, e tiraram água do poço
junto à porta de Belém. Tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. E disse: Longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30, e alcançou a sua lança contra 300, e os feriu, e tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30, e era o primeiro deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaía, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel, e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova, e nela matou um leão, no tempo de neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaía o atacou com um cajado. Arrancou-lhe da mão a lança, e com ela o matou. Estas coisas fez Benaía, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30. Porém, aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Entre os 30 figuravam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá, Arodita, Elica, Arodita, Elés, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Aoita, Maarai, Netofatita, Elebe, filho de Baanã, Netofatita, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaía, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abialbom, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Saalbonita, Bené, Jazen, Jonatas, Sama, Ararita, Aião, filho de Sarar, Ararita, Elifelete, filho de Asbai, filho de um Marcatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Esai, Carmelita, Parai, Arbita, Gigeal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Cadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Trita, Garebe e Trita, Urias e Teu, ao todo 37. Segundo Samuel, capítulo 24. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: Percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor veja. Mas, por que tem prazer nisto o rei meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade, e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram a Dan-Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro, e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, donde saíram para o Neguebe de Judá, a Berseba. Assim percorreram toda a terra,
E ao cabo de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que puxavam da espada. Em Judá eram 500.000. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo. E disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi, e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos, e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na terra? Delibera agora, e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a tua mão. O anjo estava junto à ilha de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém essas ovelhas que fizeram, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra, e perguntou: por que vem o rei meu senhor ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira, e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar, e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel.